O importante de cada acidente aéreo é que se aprende e se muda as regras em cada coisa que acontece. O 11 de setembro foi um marco, né, que mudou completamente. Mudou todos os aeroportos, né? Tudo. Não foi um acidente, mas enfim, mudou tudo. Mas o da Germanwings, né, esse alemão, mudou porque até aquele momento um tripulante podia ficar sozinho dentro da cabine do avião. São 2 pilotos, um quer ir no banheiro, pô, beleza, vou no banheiro, aguenta aí, já volto. O cara fica sozinho. Nessa hora foi o que o cara trancou a porta é blindada, você não entra naquele negócio de jeito nenhum, não tem como você entrar, se você não souber o código e não destrancar. O comissário, a comissária do lado de fora tem um código, porque você tem um painelzinho que você digita o código para a porta abrir. Só que ela só vai abrir se o piloto dentro da cabine autorizar que ela seja aberta. Porque pode ser um terrorista tentando abrir. Então, se o piloto trancar e falar não vai entrar, não vai entrar. Mas e se morrerem os 2 pilotos lá dentro? E aí, como é que fica? Coloca o código, em 30 segundos, se ninguém intervir, a porta abre sozinha. Ou seja, se o piloto não falar não vai entrar, a porta vai abrir. O que o cara fez ali? O comandante saiu, não sei exatamente o que ele foi fazer, mas deve ter ido no banheiro. O piloto trancou a porta, se lacrou lá dentro e ninguém entra. Tentaram bater, isso tem inclusive nas gravações, no relatório, tentando o pessoal do lado de fora, não derruba a porta, não abre. Não tem o que fazer. A partir desse acidente, depois que saiu o relatório, ficou comprovado, foi suicídio do cara, né? Um genocídio do cara, nenhum tripulante mais fica sozinho dentro da cabine. Então, se um dos pilotos precisa sair para ir no banheiro, vem a comissária, entra, fica lá dentro até o outro cara voltar. Então não fica mais gente sozinha dentro da cabine. Então foi um aprendizado justamente para não ter mais esse perigo. Agora, a chance de 2 pessoas dentro da cabine ter um pensamento suicida é muito muito remota. Né? Os pilotos eles passam por exames psiquiátricos, você tem que atualizar, no caso do piloto de linha aérea, anualmente um certificado médico aeronáutico, onde você passa por vários procedimentos para até garantir sua sanidade mental. O Lorde já não conseguiria. Não, ele não de jeito nenhum. E foi todo mundo já no banheiro, se quiser. Por enquanto tô sossegado. E falando em suicídio, e os kamikazes? Os kamikazes, uma coisa que ninguém sabe é que os kamikazes treinavam. Eles treinavam... Isso nem eu sabia. Eu achava que era na hora. Não tenho bomba, vou eu mesmo. Não é. O piloto bom de japonês, ele lutava com avião bom. Aí o kamikaze, pelo que eu entendi, eram uns caras qualquer que eles pegavam lá e treinavam com os planadores, né? Botava planador e fazia ele... Eu acho que tinha umas 2 viagens ou 3 de treino para ele planar e acertar um alvo. Sabia disso aí? Essa parte eu não sabia. Eu achava que era terminou as bombas, então, já que não tem nada. Porque isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Quando eles já estavam morrendo. No desespero. No desespero total. E na Alemanha também, né? Os pilotos alemães também acabavam a munição também, jogavam o avião de asa... É uma doideira, né, cara? Eram outros tempos. Hoje jamais aconteceria um negócio desse. Primeiro porque os caças cada vez mais vão sendo substituídos por drones, né? Por aeronaves não tripuladas. Então, você vê aquelas imagens, né, do Afeganistão lá, o caminhãozinho, os caras de repente vem uma bomba e explode tudo. Aquilo lá tá sendo gravado por um drone, né? A bomba pode vir por um drone também. Então, porque é muito caro, né? O caça é muito caro. Os caras eram macho, né? Pra ir pra guerra você tinha que ser macho. Hoje é tudo um controle remoto. Meu dronezinho, não sei o quê. Olha, eu vou te falar, eu faço muito vídeo de projetos de antes e depois da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria foi um palco de coisas bizarrésimas, como diz o Zé Graça, porque... avançou, tudo que avançou foi na Guerra Fria. Eu pego cada coisa que eu descubro e falo, não é possível. Não pode ser. Tipo o quê? Só pra gente saber. Olha, isso é legal. Submarino voador, já ouviu falar dessa? Tentaram fazer um submarino voador. Tem até aquela piada, né, que tem mais aviões debaixo do mar do que submarinos voando. Mas tentaram fazer submarinos que voassem. Mas não foi só um projeto. Agora, a coisa que voou, um tanque de guerra com asas.
Os soviéticos pegaram um tanque de guerra, colocaram asas e fizeram esse troço voar. Não deu muito certo, planador, óbvio, né? Era um planador. Planadores. Era um planador. Só que tiveram outros projetos, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, de coisas, por exemplo, o ecranoplano. O ecranoplano cara, é a coisa mais medonha que você pode imaginar na aviação. É uma aeronave gigantesca com 10 motores a jato, que voa em cima da água, só que ele não voa, ele aproveita um negócio chamado efeito solo. Quando você tem um objeto em cima do chão, você tem um colchão, forma um colchão de ar. Mais ou menos, mas ele flutua. Hovercraft. O hovercraft ele ainda fica em contato. Esse ecranoplano ele flutuava. Mas era uma trozoba que não deu certo também. Fez algumas operações, mas... tinha que testar, né? Foi nessa Cara, época eu aí. acho muito... eu acho engraçado, né? Muita coisa que os soviéticos faziam, porque eles faziam muita coisa assim, muito pra mostrar que eles eram capazes, né? Mas a ousadia dos caras de criar cada coisa é invejável. Os caras não tem outro país no mundo que fazia o que os caras faziam. As coisas avançavam, o mundo avançava entre a Segunda Guerra e o final da Guerra Fria. Exatamente. Acabou a Guerra Fria, ninguém mais pesquisou nada. Cara, isso inclusive... Eu tenho smartphone. É a única coisa diferente disso aqui pros anos... de hoje para os anos 1800 é esse smartphone. O resto a tecnologia da informação, igual, né? Porque... o mundo está igual. Cara, inclusive tem um engenheiro aeronáutico americano famoso, o nome dele é Burt Rutan, ele fez vários aviões estranhos. E ele falou isso numa palestra do TED uma vez. Ele falou assim, cara, hoje não se inova mais como se inovava nos anos 60 na aviação, por exemplo. Porque a coragem, a ousadia e a facilidade em termos de burocracia naquela época era muito mais fácil. Você, no início, na Segunda Guerra Mundial, cara, põe o negócio pra voar. Tanto é que tem um helicóptero americano, o Bell 47, ele é de 1947, pós-Segunda Guerra. Esse helicóptero era um helicóptero de treinamento. Eles produziam isso em larga escala. Aquele da Coreia? Aquele que tem um da Guerra da Coreia, exatamente. Isso, esse. Na Guerra da Coreia, eles pegavam qualquer cara ali que queria ser piloto e falavam, você quer ser piloto? Voa esse helicóptero aqui. Põe o cara dentro do helicóptero e tentar. Se o cara conseguia fazer um pairado, vai pra guerra. Se o cara não fizesse, quebrasse o helicóptero, beleza, joga esse fora, pega outro. Era assim. E você imagina não acha hoje que era mais legal? Você não mais legal era, mas imagina hoje em dia esquece. As coisas desenvolviam muito mais rápido. O desenvolvimento era rápido. Hoje você tem que ter o período de certificação é 10 anos. O Thomas Edison trabalhando, ele fazia o que ele queria lá, ia se divertindo. Hoje não tem mais ninguém. Tu vai falar, o Steve Jobs é o Thomas Edison de hoje em dia. É nada. São áreas diferentes, né? Mas na aviação, a parte de certificação é muito complicada. Hoje você não põe um avião para voar se você não estiver seguindo todos os protocolos certinho, por questão de segurança. Você não pode matar uma pessoa hoje do nada, como era nos primórdios da aviação. O cara pegava, punha a asa nas costas e jogava no morro, morria, beleza, mais um pioneiro que morreu, vamos pro próximo. Mas isso aí nos últimos, acho que 4.000 anos, um cara botava uma asa e tentava. Hoje em dia morrem alguns aí, mas é difícil. E dizem que até teve um que conseguiu alguma coisa lá, né, na Espanha, alguma coisa assim, nos anos 1500. Tem muita história, né, cara? Inclusive falam que o mais pesado que o ar, fica essa briga do Santos Dumont e dos irmãos Wright, quem voou primeiro e tal. Essa era uma pergunta é uma discussão interessante, mas se você pegar o mais pesado que o ar, ele voou no meio do século XIX. Que foi um avião não tripulado, foi um modelo. O dos irmãos lá? Não, antes de um... não lembro, acho que era antes, acho que era de um francês, não lembro o nome do cara. Catapulta também? Não, sem catapulta. O cara, ele conseguiu voar com um modelo não tripulado, mas era uma aeronave mais pesada que o ar. Então fica essa discussão que eu acho... É da França, né? Não é nem do Brasil, nem do Estado. Balão é antigo. Mas balão é mais leve que o ar, né? Balão. Não. Claro, o volume que tá dentro... É que coloca-se ar quente. Para ele ficar mais leve que o ar. Aí, exatamente. Ele tá falando de voo de uma coisa muito Ele é um aeróstato que chama, né? Ele flutua, ele trabalha por densidade, né? Então é como você colocar uma bolinha em cima da água, ela flutua. O balão é a mesma coisa, ele flutua no ar. O avião, o helicóptero, não, eles voam, eles são mais pesados que o ar, eles geram sustentação. Então, se eu não me engano, foi em 1842... que
voaram modelos, inclusive com motor a vapor. Acho 42, 50, 850. Motor a vapor é grande, hein? Então. Só que eram modelos, não era tripulado. Aí os primeiros tripulados começaram no início do século XX e fica essa discussão. Olha, eu não entro muito nessa discussão. Eu acredito que o Santos Dumont tenha voado primeiro naquelas condições. Então, se a gente pegar, decolou sozinho, tinha um aeroclube validando, beleza, voou, ok, todo mundo viu aqui, tem testemunha, foi gravado, ok. Foi o Santos Dumont. Tem a história dos irmãos Wright, que foram catapultados, que troço nem voa, até jogar uma pedra, a pedra voa, se você catapultar ela de algum lugar. Mas também tem histórias que os irmãos Wright voaram antes, né, em 1905. Mas, ao mesmo tempo, essa história de irmãos Wright ela é muito controversa. O Santos Dumont voou em 1906. 23 de outubro de 1906, ele fez o voo lá. Ele já tinha até feito alguns experimentos antes, mas o certificado que rolou foi ali. Os irmãos Wright eles se tornaram heróis americanos no pós-guerra. Antes da Segunda Guerra Mundial, ninguém nem sabia que esses caras existiam. Você acha que é propaganda, então, de propaganda guerra? Americana. Isso, inclusive, tem relatos que eles eram charlatões. Eles eram conhecidos nos Estados Unidos e na França como charlatões. Porque eles tinham muito aquele negócio de patente. Eu não quero mostrar pra ninguém porque é minha patente, vão roubar minha patente. Porque o objetivo desses caras era ficar rico. Os irmãos Wright, eles queriam fazer um negócio pra vender pro exército americano, na época não existia força aérea, pra eles ficarem ricos. Esse era o objetivo dos caras. Então eles não faziam nada público, era tudo escondido. Aí, quando deu o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os aliados ganharam a guerra, tal, tinha que criar também um herói da aviação americana. Então eles precisavam criar alguém que... Só que, cara, a gente tá falando de 40 anos depois que os caras supostamente voaram pela primeira vez. Então, muitos documentos que existem têm essa troca de data. Então você fala, não, os irmãos Wright voaram com um avião totalmente manobrável em 1905. Só que isso, na verdade, foi em 1908. Mas tem muitos documentos que foram ali para aquela puxadinha. E o Santos Dumont, cara, ele era exatamente o contrário. Ele era um cara rico, ele era um cara que ele queria mudar a história do mundo, ele queria criar máquinas voadoras, era uma coisa que ele gostava. Ele criou o 14 bis para ganhar um concurso dentro da França, promovido pelo Aeroclube da França. Então era... Mas como que existia um aeroclube porque se a aviação ainda não existia? Porque já existiam balões, já existiam várias pessoas que estavam tentando fazer... Algumas coisas que voavam. Algumas coisas que voavam. Porque assim, a gente não pode falar também, o Santos Dumont inventou o avião. Não. Ele fez o primeiro... Os passarinhos, Exato. 7 bilhões de anos. Ele fez o primeiro voo naquelas condições, como eu falei. Sem ajuda de nada, por meios próprios, certificado, com testemunha gravado. Ok, aconteceu. Mas ele pegou várias coisas de projeto, de outras coisas que ele mesmo tinha feito e que outros franceses estavam tentando fazer o mais pesado que o ar voar. Então foi meio que uma combinação de uma série de coisas para que ele voasse. Aconteceu, mas o objetivo dele era, legal, ganhei o concurso, fiz o mais pesado que o ar, olha que bacana. Os irmãos Wright não, era totalmente propaganda o negócio. O Santos Dumont, ele se suicidou, né? Sim, em 1932, mas eu acho. Mas eu também não acredito Ou naquele 36. papo de que, estão usando para a guerra, vão me suicidar. Eu não sei, eu não sei. A história que contam é exatamente romântica essa história. Porque como o objetivo do Santos Dumont não era jamais fazer um avião para ser usado na guerra, né? Dizem que ele viu os aviões sendo... Só que é um pouco controversa essa história, porque a Primeira Guerra Mundial, que teve aviões, né? Foram os primeiros caças. Bastante. E ela acabou em 1918. E ele se matou, acho que não sei se foi 32 ou 36. Dá pra dar uma conferida aí. Foi bem depois. Foi quase 20 anos depois. Então, nossa, na Primeira Guerra, né? Os aviões voaram, eu não gostei, vou me matar. Não. Ele tinha depressão, ele tinha uma série de problemas, o Santos Dumont. Até tem uma série bacana que passou um tempo atrás aí na HBO que conta bastante a história. Tem livros e tal. E ele era um cara... Ele tinha depressão. Então esse foi um grande problema que acabou levando aí ao suicídio. Mas ele não estava nem no meio da Segunda Guerra Mundial, nem da Primeira Guerra Mundial. Então também não sei se cola isso daí, né?